Eu estou gravando este vídeo no dia 23 de maio de 2026. Neste momento são 8 horas e 40 minutos da manhã, manhã de sábado. Normalmente eu gravo os vídeos devocionais, porque meu canal tem vídeos devocionais às segundas-feiras e entre terça e quinta-feira vídeos musicais. Então, se Deus quiser, esse vídeo irá ao ar dia 1º de junho de 2026. Uh, Porque eu não sei se eu conseguirei gravar na terça-feira, então já estou gravando no sábado. E se você perceber que eu estou com dificuldade para respirar por conta de uma rinite muito forte, né? Às vezes pode ser que de vez em quando eu precise pegar papel para suar o nariz, então eu peço perdão desde já. E já faz algum tempo que eu tenho falado a respeito da morte do cinema. Pelo menos o cinema que conhecíamos até 10, 20 anos atrás está morrendo. E muitas pessoas acham que é por causa do streaming, mas não é só o streaming o responsável. É principalmente a lacração, a agenda woke, porque pelo menos os filmes ocidentais, os filmes de Hollywood, dos Estados Unidos, que na cultura ocidental, os Estados Unidos ele é o centro da cultura, atualmente é o centro da cultura ocidental, são os Estados Unidos e Hollywood, que é um bairro de Los Angeles, onde ficam os maiores estúdios de cinema do mundo, foi tomado pela agenda woke de tal maneira que hoje praticamente todos os grandes filmes, as grandes produções têm agenda ideológica progressista, agenda identitária, enfim, tentam forçar você a aceitar aquilo que eles querem, mesmo que seja totalmente contrário ao que está na Bíblia. Então eles querem transformar a Bíblia num mito e ideologias malignas, ideologias satânicas, eles querem que você aceite como normal. E se você não aceitar, você é racista, homofóbico, xenofóbico, misógino, transfóbico, enfim, eles xingam você, tudo quanto é coisa, em nome da imposição dessa agenda. Então, eu deixarei na tela final também 3 vídeos que eu publiquei recentemente a respeito da crise do cinema, principalmente nos Estados Unidos. E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque Deus falou profundamente no meu coração, em meio a tudo isso que tem acontecido na indústria do entretenimento, especialmente no cinema. Deus tem falado muito forte no meu coração e eu quero assumir o compromisso desde já de, a partir de agora, não assistir mais nenhum filme no cinema que tenha envolvimento direto ou indireto com a agenda woke. Às vezes o assunto do filme, a sinopse do filme pode até ser uma sinopse edificante, uma sinopse que traga uma mensagem boa, mas as entrevistas dos responsáveis pelo filme, tanto o diretor, produtor, atores, atrizes, enfim, as entrevistas acabam indo para uma vertente, né? O discurso que essas pessoas usam nessas entrevistas acaba sendo de propagação de ideologias malignas, de ideologias satânicas. Então as pessoas usam palavras, usam expressões condenando aqueles que ainda seguem o que está escrito aqui na Bíblia. Então hoje em dia está tudo muito sutil, tudo muito. Se você não conhece bem como funciona a agenda woke, como funciona a ideologia progressista, você acaba embarcando numa canoa furada. Então eu creio que Deus está requerendo isso de mim. A partir de agora, hoje no caso 23 de maio de 2026, a partir de agora, só assistir filme no cinema que não tenha nenhum envolvimento com a agenda woke, ainda que indireto. Seja por meio de diretor, produtor, atores, atrizes. Mesmo que o assunto do filme não tenha lacração, mesmo que o enredo do filme não tenha lacração, mas o envolvimento de pessoas do filme, tanto diretor, produtor, atores, atrizes, com a agenda woke, será determinante para eu assistir o filme ou não. Porque eu não quero
ser conivente, eu não quero ser cúmplice do que essas pessoas estão fazendo, das vidas que essas pessoas estão destruindo. Eu quero sim que essas pessoas se convertam, que as pessoas sejam transformadas, mas enquanto elas permanecerem sendo marionetes do diabo, eu não quero dar dinheiro para essas pessoas. Eu não quero gastar caro no ingresso de cinema, sendo que parte desse ingresso vai para o bolso, vai para a conta corrente, conta bancária dessas pessoas, e essas pessoas continuarão promovendo aquilo que a Bíblia abomina. Então, a partir de agora eu quero assumir um compromisso primeiramente com Deus e com todos os que estão assistindo esse vídeo, de que a partir de agora não darei mais nenhum centavo para quem promover agendas malignas, agendas satânicas, para quem estiver promovendo ideologia woke. E por isso que esse vídeo fala sobre cumplicidade. De você se você está contribuindo de alguma maneira com alguém que promove ideologia woke, você também está promovendo essa agenda. Ah, mas eu não concordo com nada do que eles pregam, eu sei. Mas se você está dando dinheiro para essa pessoa, essa pessoa está investindo dinheiro para promover ainda mais essa agenda. E, por exemplo, eu tô aqui com a lista de filmes que estou passando essa semana, né? A lista do... Deixa eu ver, filmes de... Peraí, deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui a página do Cruzeiro do Sul, que é o jornal aqui de Sorocaba, né? O principal jornal daqui de Sorocaba. A programação dos cinemas entre os dias 21 e 27 de maio. Então, deixa eu ver aqui os filmes que estão passando nesse exato momento. Como você assistirá este vídeo a partir do dia 1º de junho de 2026, aí a programação será diferente, mas até o dia 27 de maio a programação será esta. Star Wars, O Mandaloriano e Grogu. Então é o filme da franquia Star Wars, só que com um viés progressista extremamente pesado. O principal ator desse filme é um dos que mais promovem a agenda progressista e é uma cena desse filme que é identitária, promove uma determinada ideologia, uma determinada agenda. Rocum, Pesadelo da Bruxa, filme de terror. Passageiro do Mal, também é filme de terror. TXT Moa-Con in Japan, Live Viewing, tipo um documentário musical. Sexo e Destino, só pelo nome você já deve entender do que se trata, né? É um filme brasileiro. O Gênio do Crime, filme brasileiro também. E só pelo nome você já dá para saber que é um filme que promove a criminalidade. Authentic Games é um filme... É como se fosse um documentário de um... Deixa eu ver. Para promover um youtuber, né? Do universo dos games. Então eu acho que é até mais para criança isso aí. Então para mim não interessa. Obsessão. Também é um filme de terror. Mortal Kombat 2, obviamente que é um filme que promove o sadismo, né? Um filme que promove coisas abomináveis. E é um filme que com uma agenda identitária também. Diabo Veste Prada 2, só por ter diabo no nome, eu quero distância desse filme. Michael é a cinebiografia do Michael Jackson, também é cantor secular, então como é música secular não me interessa. E esse Tainá e os Guardiões da Amazônia é um filme brasileiro que está em cartaz há vários meses já, para cumprir a cota de tela. Eu creio que é só para cumprir a cota de tela, né, porque esse vídeo está em cartaz em duas redes de cinema, no caso. É só para cumprir cota de tela mesmo, porque embora o filme seja infantil, mas eu creio que é só para cumprir cota de tela, então é mais para criança mesmo. Então, realmente está muito difícil escolher filme para assistir no cinema, por conta de tudo aquilo que eu falei, por conta de agenda identitária, por conta de lacração, né, agenda woke. E eu quero ler alguns textos bíblicos que demonstram o cuidado que devemos ter para não sermos cúmplices daquilo que Deus abomina.
Então, primeiramente eu quero ler o Salmo primeiro. Lerei todo o Salmo na versão revista e corrigida. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros e águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui fala claramente o perigo das más companhias, o perigo de nós andarmos com pessoas mal intencionadas, pessoas que nos afastam da presença de Deus, pessoas que podem nos influenciar. Inclusive eu tenho, na escola onde eu estudei o ensino médio, eu tinha um colega que fumava direto, ele fumava muito, e todas as pessoas que não fumantes que andavam com ele começavam a fumar também. Então, não só no caso a influência do cigarro, né? A pessoa que acaba aspirando o fumaça do cigarro acaba ficando viciada também. Então, não é só isso, é também o fato da companhia, a influência. Temos que ter muito cuidado com a influência que essas companhias exercem sobre nós, a ponto de nos fazer pecar também. Que se você começa a andar, né, como já diz, o Salmo diz aqui, se você começa a andar com o ímpio, deter-se junto ao pecador e assentar junto àqueles que escarnecem do Evangelho, você acabará ficando como eles também. É por isso que no meio estudantil, tanto no ensino médio, acredito que no ensino médio a mente da pessoa já está formada, mas no ensino fundamental também está acontecendo, né? De você ter professores militantes, de você encontrar militância, inclusive no ensino fundamental, no ensino médio, a mente da pessoa já está de uma certa forma formada, que é a idade que a pessoa está escolhendo sua profissão, a idade que a pessoa começa a entrar no mercado de trabalho. Então, mas assim, de uma maneira avassaladora, de uma maneira assim destruidora no ensino superior. Tanto que muitos pais atualmente estão com medo de colocar seus filhos nas universidades, principalmente universidades públicas, universidades federais, por conta da influência da militância progressista sobre os jovens, a ponto de um jovem cristão com a fé firmada em Jesus Cristo, uma fé firmada na palavra, de repente ele entra na universidade e em poucos meses a mente dele a cabeça dele vira, a mente dele é pervertida de uma maneira que ele acaba se tornando um militante progressista tão ferrenho, tão combativo, né, contra o Evangelho, quanto os seus doutrinadores. Então a pessoa tem a mente sequestrada por essa militância e acaba tendo ódio do Evangelho, ódio dos cristãos, ódio dos próprios irmãos e xingando todos aqueles que não concordam com ele, tudo quanto é nome, porque eles repetem o discurso como se fossem uma esponja. Eles acabam absorvendo o discurso, repetindo frases, repetindo jargões, repetindo palavras, como se fossem robôs, como se fossem marionetes mesmo, de um sistema que afasta as pessoas de Deus e leva as pessoas para o inferno. E aqui também no livro de Amós, do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, é um livro meio difícil de achar por ser dos profetas menores, que são livros com poucos capítulos que ficam muito próximos uns dos outros no final do Antigo Testamento. Então esse é um livro mais difícil de achar, mas eu acabei achando aqui. No capítulo 3, versículo 3 de Amós, encontramos o seguinte: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, para você ver o poder da influência, o poder da companhia. Se você anda com alguém, normalmente você concorda com essa pessoa. Mas alguém pode dizer Jesus ele andava com pecadores, não sei o que, ele comia com pecadores. Mas Jesus, ele andava com pecadores, comia com pecadores, mas não agia como os pecadores. Em primeiro lugar, que Jesus nunca teve pecado, nunca pecou. E em segundo lugar, ele fazia isso, ele andava com pecadores e comia com pecadores, recebia pecadores em sua casa,
para influenciá-los positivamente. Então, é a questão de você não pode ser influenciado, você tem que influenciar. Se você é crente, você é cristão, recebeu Jesus como seu Salvador, você sabe. Se você tem maturidade para entender isso, você sabe que você foi chamado por Deus para influenciar, e não para ser influenciado. Para que as pessoas vejam Jesus Cristo em você. Não para que você absorva aquilo que as pessoas querem impor para você, como se fosse certo. Se você não fizer isso, você não vai para frente. Se você não fizer isso, você nunca será ninguém na vida. Se você não fizer isso, você nunca conseguirá emprego nenhum, você nunca conseguirá cliente nenhum, no caso dos empresários. Se você não ceder naquilo que você pensa, você nunca conseguirá crescer como youtuber, como influenciador, enfim. Então, muitas pessoas acabam se vendendo, muitas pessoas acabam negando a Jesus Cristo, permitindo que a militância, permitindo que influências malignas tomem conta de sua mente, a ponto dessa pessoa renegar sua fé, renegar a palavra, e a pessoa realmente se vende, a pessoa vende algo para o capeta, em troca de curtidas, inscritos, seguidores. Agora vamos para Efésios capítulo 5, versículos 6 e 7. Onde o meu xará apóstolo escreveu o seguinte. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Os filhos da desobediência são os rebeldes, aqueles que são rebeldes contra o evangelho, não somente contra os pais, contra pessoas mais velhas, contra pessoas mais experientes na fé, contra seus pastores, mas também rebeldes contra Deus. Porque quem resiste, obviamente quem resiste à autoridade resiste contra o próprio Deus. Se uma pessoa é investida de autoridade, é porque Deus permitiu que essa pessoa tivesse revestimento. Então, se essa pessoa é mais grave ainda quando essa pessoa, seu pai, sua mãe, o seu pastor, e essa pessoa quer somente o bem para você. Se você é uma pessoa temente a Deus, essa pessoa quer somente o bem para você, quer somente seu bem. Mas se você se rebela contra essa pessoa porque acha que é dono do seu nariz, que você tem que descobrir o mundo, que você não pode ser... eu mando em mim mesmo, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser, eu tenho liberdade, não sei o que, só que a liberdade que o mundo prega é diferente da liberdade que a palavra prega. Porque a sua carne deseja sempre o mal. O que a sua carne deseja é sempre para o seu mal, sempre para a sua destruição. Se você for somente pelo que a sua carne manda você fazer, você acabará indo para o inferno. Mas se você for pelo que o Espírito orienta você a fazer, se você for pelo que a palavra orienta você para fazer, aí você receberá a vida eterna, você será premiado com a vida eterna, você encontrará a verdadeira felicidade, você terá a verdadeira paz que só Jesus pode proporcionar. E eu quero terminar aqui lendo a segunda carta de João, versículos 10 e 11, que obviamente eu deixei aqui na descrição, segundo João 1, 10 e 11, porque... só para as pessoas entenderem, mas a epístola de João tem só um capítulo. Então é a segunda epístola de João, versículos 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Isso tem a ver com as heresias. Eu assisti faz algum tempo um vídeo a respeito das principais seitas que tem tomado conta do mundo, e a seita tem características que esse vídeo mostra, e você vê nos comentários desse vídeo pessoas dessas seitas atacando o autor do vídeo, dizendo que ele não sabe de nada, que ele não sei o que, porque o discurso é sempre o mesmo. As pessoas acabam sofrendo lavagem cerebral nessas seitas, e sempre quando aparece alguém para rebater, para orientar aqueles que continuam fiéis a Jesus Cristo, aqueles que continuam fiéis à palavra de Deus, para as pessoas se afastarem dessas seitas, aí vem os representantes dessas seitas e tacam hate, atacam o autor do vídeo, dizendo que ele não sabe de nada, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele está falando mentira, que não sei o que, não sei o que. Então a seita, assim como as seitas fazem esse estrago na mente da pessoa,
A ideologia woke, a ideologia progressista também faz um estrago terrível na mente da pessoa, a ponto de ela não saber mais e ficar tão desconectada da realidade. A pessoa fica tão fora da realidade, já não sabe nem o que é verdade mais. A própria verdade se torna algo relativo para essa pessoa, então ela acaba se afastando de Deus, se afastando da presença de Deus, e fica escrava dessa seita, fica escrava daquilo que colocam na mente dela como se fosse certo. Ela não consegue mais ler a Bíblia de acordo com o Espírito Santo, mas de acordo com as lentes desfocadas fornecidas pela seita. Então a pessoa o Espírito Santo não consegue mais agir na vida das pessoas, porque as pessoas não permitem, a pessoa não dá entrada, não dá permissão para o Espírito Santo agir na vida dela, então essa pessoa fica escrava da seita, a ponto de repetir, como se fosse um papagaio, tudo que a seita determina, tudo que a seita implanta na mente dela, ela repete, 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 e ela só consegue, ela vive em função da seita e só consegue falar aquilo que a seita determina que ela fale. Então, esse vídeo fica como alerta para todos aqueles que estão sendo bombardeados diariamente pelo que a mídia impõe, pelo que a mídia prega. Agora estamos às vésperas da Copa do Mundo, quando eu creio que dias depois que esse vídeo for publicado, a Copa do Mundo terá início na América do Norte. Eu não lembro se o primeiro jogo será no México, só sei que será no México, Canadá e Estados Unidos. A maioria dos jogos eu creio que será nos Estados Unidos, mas de qualquer forma teremos um mês, um pouco mais de um mês, totalmente voltado para a Copa do Mundo, e logo depois teremos eleições no Brasil. Enfim, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe suas favoritas, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe, e mande esse vídeo para outras pessoas, especialmente aquelas pessoas que estão sendo enganadas por toda essa militância que tenta destruir a igreja, a família e nossa própria identidade como seres humanos. Deus abençoe e até depois, se quiser.